Olá, você que nos acompanha aí de casa e a partir de agora também através da Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você aí de casa já conhece bem, é onde os deputados catarinenses têm a chance de conversar um pouco mais diretamente com a população do estado, falando sobre os seus projetos, as suas propostas, as discussões que vem trazendo aqui para a Assembleia Legislativa e que têm efeitos diretos na população do estado, mas também em âmbito nacional. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Maurício Skudlar, do PSD, ele que já esteve conosco em outras ocasiões e hoje volta para falar de temas, inclusive de repercussão nacional. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem, uma satisfação. Agradecer novamente aí a equipe da TVAL que leva o nosso trabalho até todos os catarinenses e dizer que é sempre importante poder relatar, prestar contas, que é inclusive um dever de obrigação e legal dos servidores públicos, dos homens públicos, de prestar contas do seu trabalho. Então é sempre bom participar do programa aqui na TVAL. Deputado, além das ações que um parlamentar catarinense desenvolve em prol da população de Santa Catarina, existe evidentemente o acompanhamento de temas que dizem respeito à vida dos catarinenses, mas que não são decididos aqui dentro da Assembleia Legislativa, como é o caso da reforma política hoje em tramitação no Congresso Nacional, com a primeira etapa de discussões na Câmara dos Deputados. Como é que o senhor vem avaliando essa discussão, considerando que o tema reforma política foi tão aguardado durante tanto tempo? Eu vejo com preocupação e vejo que a Assembleia tem realmente essa obrigação de prestar a sua contribuição. As manifestações, o debate, audiências públicas, influenciar nessa decisão em que pese quem vai resolver é o Senado e o Congresso Nacional. Eu acho que até agora a reforma política tem sido frustrante, a sociedade brasileira espera uma mudança da política, uma mudança legal e uma mudança cultural, né? E ficou frustrado a questão do financiamento, a questão de voto distrital. A população queria alguma mudança, algo que fosse diferente. Infelizmente, até agora, a vontade dos deputados federais foi no sentido da manutenção. Acho que houve um mérito do presidente da Câmara de colocar em votação, porque todo mundo fala que é a favor, que quer isso, que é aquilo, mas quando coloca em votação, votam para permanecer a mesma situação. O financiamento público era uma expectativa. Você vê aí a Câmara dos Deputados colocar no orçamento quase 1 bilhão para os partidos políticos, então isso frustra a sociedade. Veio um projeto original do governo federal de quase 300 milhões e a Câmara Federal alterou. Se é para fazer isso, então com isso dá para fazer o financiamento público, fazer com que todos recebam o mesmo apoio do governo, algo bem transparente para que a sociedade saiba como os seus representantes chegam lá. Com essa questão de permitir aí doações, ela, apesar da transparência que tem, mas não é o que a população gostaria e não é a igualdade que existe entre todos. E continua sendo um ponto delicado, né, dentro do processo de reforma política. E obscuro, fica o candidato com maior potencial econômico, ele vai se valer desse potencial econômico numa disputa eleitoral, e isso é ruim para a sociedade. Então, eu vejo que algumas mudanças teriam que ocorrer. Não ocorreram, nós vamos ter que, no correr, no andar agora das eleições, mostrar, os políticos têm que mostrar que realmente estão preocupados com mudança e acabar com esse estado de coisa, de tudo escondido, da corrupção, e que todos nós acabamos pagando. Você vê que Santa Catarina teve poucos resquícios desses problemas todos de Lava Jato, Petrolão, essas investigações todas. Mas, para o cidadão, todo político acaba pagando por isso. Eu falava esse dia com um político nosso aqui, correto, sério. Ele disse: eu estava com meu sogro na sala assistindo a TV e passaram lá essas denúncias do Petrolão e coisa e tal. E ele disse: pá, vê esses políticos aí e tal e tal. Ele olhou para o lado, para o genro, que é político aqui.
Daí ele disse, não, mas aqui nós sabemos que vocês são diferentes. Mas às vezes são, mas acaba entrando todo mundo no rol de desconfiança por causa de uma, hoje não dá para dizer alguns, mas de uma até maioria, ou de um número grande pelo menos, que tem participado desses golpes aí que atingem a economia da nação e do cidadão brasileiro. Deputado, ainda sobre reforma política, o senhor vê alguma possibilidade de alteração substancial quando a chegada do projeto no Senado, ou o senhor acredita que ele deve seguir a mesma tendência? Eu acredito que vai seguir a mesma tendência. Eu acho que nós vamos ter que nos adaptar. Tinha algumas mudanças ali que eu vejo que poderiam trazer prejuízo. Por exemplo, quando você fala da lista, alguns partidos defendem a lista, mas a lista não vai permitir renovação, porque o partido vai colocar uma lista em votação e, claro, que os mais fortes no partido, aqueles que estão há mais tempo, vão figurar como os primeiros da lista. Aí você vota na lista e os primeiros serão os eleitos. Então, eu prefiro até o atual sistema, se for nessa questão da lista, é melhor. Daí tivemos a rejeição do distritão, que era aquele por exemplo, Santa Catarina, 40 deputados, entrariam os 40 mais votados. Ele tira a representatividade de pequenos partidos, de algumas tendências que hoje conseguem ter uma representação, mesmo que pequena, e se nós tivéssemos o distritão, seriam os 40 mais votados, independente de posição. Eu lembro na eleição 2010, eu fui o 32º mais votado, mas fiquei fora, fiquei primeiro suplente. Entraram 8 deputados com o menor número de votos como titulares e eu fiquei primeiro suplente. Assumi... Devido ao cálculo que se faz. Então, se fosse por esse novo modelo, estaria dentro. Mas, com isso, você também tira a representatividade de alguns pequenos partidos. Então, o povo sabe que tem que mudar, que o que está aí está errado. Nós temos que encontrar o melhor para que a democracia, a vontade popular tenha maior representatividade. Deputado, na tentativa de encontrar o melhor caminho, o presidente da Câmara agora faz um outro movimento no sentido de colocar em discussão e votação um outro tema tão importante e tão polêmico quanto a reforma política, que é a ampliação da maioridade penal. Como é que o senhor vê essa discussão hoje? Olha, a gente sabe que as pesquisas mostram que 87% da população é a favor da redução da maioridade penal. Eu não vejo assim como solução. Até a gente analisando países que já tiveram a redução, países que voltaram atrás, os países da Europa, muitos lá retornaram à idade aos 18 anos. O que a população demonstra nesse 87%? Ela quer que seja punido. E ela quer que responda pelos seus atos. Nós temos um Estatuto da Criança e Adolescente que estabelece desde a advertência, a entrega para os pais, retirada do pátrio poder, até a internação. Mas nós não vemos ninguém cumprir isso. Então, o que a população está vendo é que nesse país se mata, rouba, faz o que faz e ninguém vai para a cadeia. E é isso que nós temos que mudar. Então, eu vejo a lei de execuções penais, se fosse revogada, era melhor. Porque o código lá diz homicídio, de 6 a 20 anos. Mas daí a lei de execução diz que se cumprir 1/6 já pode sair, já tem benefícios. Então, se a lei fosse aplicada rigidamente, nós teríamos respeito pela lei. Como é que uma mãe, um pai vai dizer para o filho hoje, não faz a coisa errada que vai acontecer que nem o fulano de tal, porque ele vê que o fulano de tal faz errado e não paga por aquilo ali. Então, pegar o menor e ao invés de colocar ele num centro de internação, colocar num presídio junto com o maior não vai resolver. Nós vamos aumentar essas PGC, esses comandos que tem nos presídios. Então, o que eu vejo é que tem que ter local para internar. Por exemplo, hoje nós não temos locais em que pesa até o esforço do governo, nós temos dificuldade. Eu conversava com um juiz e um promotor esses dias, eles passaram um dia no telefone para conseguir que um menor que já fez vários furtos e infrações e tal, tivesse uma internação para conseguir
levar esse menor para Lages, que lá tem um centro de internação, mas que está superlotado. Então, o que nós precisamos? É que efetivamente a lei possa ser cumprida com o local para cumprir. É o mesmo caso da pena para os criminosos. Então, agora tem algumas discussões alternativas que a pena mínima passe para... Hoje a internação máxima do menor é 3 anos. Eles querem elevar para 8. Tem que elevar. Tem que elevar porque no crime hediondo, no latrocínio, no estupro, tem que ter uma internação maior. Então, eu acho que tem que achar esse meio termo de aplicação da lei penal e ter o local para cumprir a pena. Hoje, na verdade, se o menor pegar, não vai ter também local nos presídios. E daí nós vamos colocar nesses presídios superlotados, que já está cheio de facção. O menor lá dentro, nós vamos ter ali um membro da facção por mais tempo criando problema. Então nós temos que buscar medidas alternativas, mas entendo que o menor tem que internar. Eu trabalhei 31 anos na segurança pública e você vê que mesmo hoje com o conhecimento que tem, saber o que é certo, o que é errado, a maturidade, principalmente no homem, demora mais. Então, acho que não é prudente colocar um menor no sistema prisional. Temos que encontrar outras alternativas, que é aumentar a pena, entendo isso, e ter local para o cumprimento da pena. E punir também com mais severidade quem utiliza menores ou quem participa de atos criminosos, que junto tenha menores participando. Acho que daí a gente consegue avançar e avançar bastante. Mas o principal vai ser investir em presídios e centro de internamento para menores. Como você disse, nós temos a nossa atividade parlamentar, elaboração, discussão de leis, mas os temas que afetam a sociedade como um todo são também da nossa responsabilidade, mesmo aqueles que nós não temos a intervenção direta. E vamos continuar trabalhando. Agradeço pela oportunidade aí da TVA aí nos permitir falar com a população catarinense. Que Deus abençoe a todos. Espaço sempre aberto. A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima.